quarta-feira, nós estamos conversando sobre a ocupação dos leitos no Hospital Regional Tarcísio Maia, tanto dos leitos de UTI destinados a doenças em geral quanto Covid-19. Para você participar, mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida com a nossa entrevistada de hoje, que é a diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia, Herbênia Ferreira, você pode entrar em contato nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e o WhatsApp. Você vê aí na tela o endereço para participar com a gente. Carol, você me perguntou no bloco anterior com relação ao início da propaganda no rádio e na TV. Puxando aqui na minha memória, eu estou vendo que a propaganda eleitoral no rádio e na TV começa dia 9 de outubro e segue até novembro. O último dia para a divulgação da propaganda eleitoral no rádio e TV é 12 de novembro. Então, começa dia 9 de outubro e segue até o dia 12 de novembro. Tem datas importantes ao longo deste período que a gente vai reforçar aqui para todos que acompanham o nosso cenário político TCM. E já no domingo tem início aí a campanha eleitoral propriamente dita, né, com o candidato podendo pedir voto, inclusive na internet. Pois é, indo às ruas, né? Cuidado, já estamos falando sobre Covid, então fique atento aí. Para, durante as movimentações de rua, você não se empolgar muito e terminar colocando a sua vida e a de outras pessoas em risco. Né, Vonulfo? Pois é, importante sempre essa atenção aí, porque a doença, ela não tem uma vacina ainda, né? Fique atento a tudo isso. O governo do estado do Rio Grande do Norte lançou o programa RN Cresce Mais, aqui em Mossoró, hoje de manhã. A solenidade foi realizada no SESI. O RN Cresce Mais é um programa multissetorial de incentivo ao crescimento da economia potiguar. Ele contempla uma série de incentivos fiscais e melhoria no ambiente de negócios, com o objetivo de atrair novos investimentos para a geração de emprego e renda. O governo do estado lançou o programa em Mossoró na manhã desta quarta-feira no SESI. São medidas desde parcelamentos de um refis bem amplo, que chega a dar até 95%, a readequações tributárias que vão do setor de turismo ao setor de pesca de lagosta. A gente faz a equalização dos nossos benefícios tributários dos demais estados e aqui para a região de Mossoró a renovação do benefício do sal, né, a redução do ICMS do sal, que contempla todas as empresas que geram muito emprego aqui na região de Mossoró. Uma iniciativa que visa dar competitividade ao Estado, fazer com que a economia do Estado acelere o seu crescimento e isso se retorne para a sociedade em emprego e renda e retorne para o Estado com uma maior arrecadação de ICMS. O programa pretende dar atenção aqui em Mossoró, por exemplo, aos setores da fruticultura irrigada, indústria extrativa e indústria salineira. Eu sou bastante otimista com o programa. Veio em boa hora, uma hora oportuna, onde nós estamos saindo, ou pretendendo sair dessa grave crise que se abateu sobre o Brasil, o mundo. E o programa vem em ajuda, né? Vem auxiliar para que os vários setores tenham mais condições e ferramentas e ajuda governamental para vencer esses desafios. Representantes de outros setores econômicos de Mossoró também vieram conhecer um pouco do programa RN Cresce Mais. Hoje nós somos penalizados com a carga alta, principalmente de substituição tributária, inclusive, principalmente quando você quer levar seu produto para os estados vizinhos, certo? Fica quase que inviável você concorrer com os produtos de lá. O RN Cresce Mais, um programa de incentivos, acredito que vai dar um impulsionamento na atividade econômica do Estado, que está precisando de algo que dê, vamos dizer assim, um pontapé, um deslanchar na economia após esse período de pandemia, com aparadeiro e tudo. Então a gente precisava de alguma coisa nova para que criasse uma nova expectativa, uma nova demanda no mercado. Antes de começar, todos os entrevistados aí esperando, concentrados nesse evento que ontem foi tema aqui do nosso cenário político,
com o secretário estadual de Agricultura, o Guilherme Saldanha, que inclusive conversou na reportagem com a repórter Thaisa Nunes, e vamos ver os resultados, né, Vunuvo? Que isso não seja só mais um daqueles programas, um daqueles projetos para fazer propaganda. Pois é, o governo do estado diz que é um pacote de medidas de curto, médio e longo prazo. A gente observa que várias áreas são contempladas e o governo tem aí o objetivo de recuperar a economia do estado do Rio Grande do Norte. São ações que, inclusive, foram destacadas pelo secretário Jaime Calado, do Desenvolvimento Econômico, que atingem, por exemplo, ferrovias, né, também rodovias e até portos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ferrovias, Carol, que a gente não tem aqui no nosso estado. Então, vamos ver como é que vai caminhar isso aí, se é apenas algo que é colocado no papel, mas a gente vai com certeza cobrar o que é colocado aí nesse pacotão apresentado pelo governo. Vamos então voltar ao nosso bate-papo com a diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia, que está conectada com a gente, a Herbênia Ferreira. Herbênia, em relação a gente falava no bloco anterior em relação a essa questão da reversão dos leitos de UTI e que mesmo com a reversão não só os leitos da Covid estão quase todos ocupados, mas também os leitos gerais do Hospital Regional Tarcísio Maia. Essas internações, elas duram, da Covid, elas duram mais ou menos quanto tempo? Grave, sobretudo se ele está entubado, né? A gente não tem como é que se diz, delimitar. É 30 dias? Tem paciente que fica 60 dias no UTI Covid, entubado, né? Tem outros que 15, 20 dias consegue sair. Então, assim, é muito relativo o tempo que um paciente fica numa UTI, né? Sobretudo os pacientes de Covid, que é uma doença nova, é uma doença que ainda... Agora novas formas de tratamento, né, foram sendo colocadas em prática e já melhorou bastante esse tempo de permanência no leito crítico, né? No início da pandemia era bem maior o tempo de permanência, exatamente devido ao início de questão de medicamentos, né? De protocolos, que foram muita coisa sendo, na medida do que ia acontecendo, se foi tomando experiência e o manejo desses pacientes melhorou significativamente, né? Hoje, em relação ao início da pandemia, mas a gente não tem como precisar, olha, um paciente Covid grave, ele vai ficar 20 dias na UTI. Não tem como a gente prever isso. Tem pacientes que 20 dias ele sai, tem pacientes que ficam 30, 40, 50 dias, né? Que pode evoluir a óbito também, né? E como se recuperar. Mas, assim, os pacientes, sobretudo os idosos e os pacientes que têm comorbidades pré-existentes, são pacientes que precisam ser bastante observados, né, porque são pacientes com potencial de ter o quadro mais grave da doença, como inclusive a minha própria mãe, né, de 82 anos, ela foi acometida pela Covid e não resistiu. E ela veio a falecer no dia 30 de agosto. Então, assim, como eu estava colocando no começo, né, a gente precisa que a população tenha a compreensão que a pandemia não acabou. A pandemia não acabou, né? Sentimos muito por essa perda e aí, a partir daí, eu queria que você pudesse explicar para o nosso telespectador quais são as impressões que você tem como profissional de saúde, como diretora de uma das unidades que atenderam, que estão passando por toda essa questão da pandemia na linha de frente e também como uma cidadã que sentiu aí na família uma perda ocasionada pela Covid. O que é a Covid-19, a partir do que você já viu, já vivenciou?
Carol, a Covid é uma doença muito grave, certo? Com um poder de contaminação, de infecção, né, altíssimo. Muita gente já sofreu, teve na família, passou por uma situação extremamente delicada, ou por ter um paciente internado, ou por ter um ente querido ido a óbito. Então, assim, os profissionais de saúde estão extremamente fragilizados, isso é uma realidade. Muitos profissionais de saúde se contaminaram, né? Inclusive, hoje nós temos enfermeiras lá do hospital que positivaram agora, recentemente. Estava agora há pouco falando com uma enfermeira que é da UTI, trabalhou todo esse tempo na UTI Covid, foi positivada agora, está afastada do hospital. Além dela, temos mais 2 enfermeiras afastadas, temos técnicos de enfermagem que também se contaminaram. Então, assim, os profissionais de saúde, eles estão muito esgotados. Isso é uma realidade. Basta você ir na unidade de saúde que cuida de pacientes Covid para você comprovar e conversar com o servidor e comprovar o que eu estou falando, né? Por isso que a gente sempre que dá entrevista, que fala com a imprensa, a gente coloca para a população o quanto é importante o apoio da população no sentido da prevenção da doença, né? E a única forma de prevenção que nós temos são exatamente as medidas protetivas de distanciamento social, higiene de mãos e uso de máscaras. Não tem outra forma de você prevenir a Covid, que não essas. Diretora, a senhora fala dos profissionais de saúde, a senhora cita aí a importância deles e como é que os profissionais estão trabalhando, atuando, né? Agora, neste período, existiu algum tipo de preparação do hospital? A gente sabe que foi criada aí essa UTI, esse setor para a Covid, com mais equipamentos. Como é que está a questão aí de insumos do hospital para o cuidado de pacientes com Covid? Olha, no início da pandemia nós tivemos muitas dificuldades, inclusive por conta de falta de próprio fornecedor, né? De fornecedor para alguns tipos de medicação, como os anestésicos, a fentanila, né? Que depois que diminuiu a demanda pelo leito crítico, nós tivemos uma certa, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade com relação a esse tipo de medicação específica utilizado nos pacientes de Covid. Mas a gente não pode esquecer que se diminuiu o quantitativo da demanda dos pacientes de Covid, a outra demanda, que é pelo leito de UTI geral, aumentou. Aumentou o número de acidentes que deu entrada no hospital, de traumas, né? Pacientes de clínica médica de outras patologias, o paciente vascular, né? Precisando de atendimento de cirurgia vascular. Então, o hospital teve um aumento da sua demanda em outras áreas, né? Que durante o início da epidemia, com os decretos de isolamento social, de quarentena, a gente teve uma diminuição considerável, sobretudo no número de acidentes. E agora a gente está vendo um retorno do aumento desses acidentes, né? Então, aumentou essa demanda. Hermínia, daqui a pouquinho a gente continua a conversar, vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta.